Olá, eu sou o Padre Ivan, da Paróquia Santuário Nossa Senhora de Fátima, e hoje eu vou apresentar para você um vídeo sobre os sacramentos na igreja. E se você gostar desse vídeo, você dá o seu like, o seu joinha, que para nós é muito importante. Antes de começar a reflexão, peçamos a Deus, a Trindade Santa e também ao Espírito de Deus que nos conduza sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando, é importante nós lembrarmos o que é sacramento para nós. Nós sempre estamos falando dos sacramentos na igreja, mas o que é o sacramento para nós? A nossa vida, ela é cheia de sinais. Quando você faz assim, você entende. Quando você também faz assim, você entende. Então a nossa vida tem muitos os sinais. Quando passar a pandemia, que a gente apertar a mão do outro, nós vamos entender que esse aperto, de amizade. Mas também nós entendemos quando é algo frio, diferente. Então, os sinais, eles são muito importantes para nós. E na nossa vida, nós temos vários sinais. Quando tratamos dos sacramentos, nós falamos que são sinais. Estes sinais, chamados de sacramento, qual é o objetivo? É mostrar a presença de Jesus no meio de nós. Então, estes sinais mostram a presença de Jesus Cristo em nosso meio. Qual é o maior sinal? O maior sinal é Jesus. Ele é o centro da nossa vida. O Cristo da paixão, morte e ressurreição. Portanto, o Cristo pascal. É esse que faz parte da nossa história e da nossa vida, nos seus altos e baixos, nas alegrias e tristezas, nas vitórias e derrotas e assim por diante. Então, nós somos chamados a viver com a graça de Deus estes sinais. Então, por quê? Porque Jesus veio como grande sinal do Pai. Veio nos manifestar o amor de Deus Pai por cada um de nós. E aí nós temos uma missão também. Então, nós somos chamados a praticar e a viver esses gestos. Quando nós trabalhamos na igreja os sacramentos, então nós falamos que são sinais. E estes sinais, eles mostram a presença de Jesus em nosso meio. Assim nós temos os 7 sacramentos, O batismo, a crisma, a Eucaristia, a penitência ou confissão ou reconciliação, a unção dos enfermos, a ordem sacerdotal e o matrimônio. Então são 7 sacramentos. E cada um tem uma história dentro da nossa vida. Por exemplo, quando nós nascemos, o nascimento é a entrada na família, na sociedade. Para nós, como igreja, o nascimento se dá a partir do santo batismo. Esse batismo é a entrada na comunidade igreja, na comunidade eclesial. E, portanto, nós somos chamados, se nós olharmos a Bíblia, lá em Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 16, e João 3 a 5, capítulo 3, versículos 3 a 5, nós vamos entender toda essa entrada nossa na comunidade eclesial, na igreja. Este é o primeiro sacramento, o santo batismo. Vamos para o segundo sacramento. Então, quando nós vamos crescendo e vamos ficando jovem, entramos nessa iniciação para a vida adulta. E já vamos aí, depois de crianças, adolescentes e jovem, já para a fase adulta. Aí nós temos o sacramento da crisma, que é a confirmação, é o compromisso de apóstolos
com a igreja e o mundo. É a sua maturidade dentro da fé que vai vivendo todo esse processo de ser igreja também comprometida. Aí nós vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 17 a 20. Faça a sua pesquisa para você também compreender. Depois nós temos o terceiro sacramento, o terceiro sinal, que é a Eucaristia. Na família, em casa, quando a gente se reúne em família, diante da mesa da refeição, é um encontro de amizade, é para alimentar o estômago, também, é claro, alimentar a amizade, alimentar também as nossas boas relações. A mesa tem esse sentido. Mas a mesa da Eucaristia nos reúne na comunidade para participar da vida de Jesus. E de uma forma muito concreta, participando da Eucaristia, nós vamos participar também da comunhão do seu corpo, do seu sangue. E aí nós temos essa participação que é tão importante. Se você olha na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 10, 16 a 17, você vai sentir que essa refeição ela tem um sentido pleno, não só de alimentar o estômago, mas muito mais, de celebrar toda a doação, toda a entrega de Jesus Cristo para nossa salvação. É o banquete eucarístico. Então, a mesa de casa e a mesa da igreja, é importante você lembrar dessa relação que tem e que esta mesa da Eucaristia na igreja é plena. Nós temos o quarto sacramento, que é a penitência, confissão ou reconciliação. Na vida da sociedade e da comunidade é preciso fazer amizades, ter relacionamento com outras pessoas, respeitar a natureza, caminhar como comunidade. E isso é muito importante. Na comunidade eclesial, nós lembramos que a penitência ou a reconciliação é um encontro com Deus. É sempre para que a gente possa voltar às mãos de Deus e olhar um pouco a nossa vida, o que nós acertamos e o que erramos, para que possamos também nos colocar diante de Deus. E aí nós vamos ver todo esse sacramento. Mateus 18, 18, Lucas 15, 11 a 31 e assim por diante. Nós temos um quinto sacramento, que é a unção dos enfermos. No passado se chamava de extrema unção, porque o padre era chamado quando o doente já estava ali, à beira da morte, como a gente diz. Para a sociedade, quer dizer, a doença tem um sentido, mas para a igreja, neste momento, a unção dos enfermos é um ato também de solidariedade com aqueles e aquelas que sofrem. Olha lá, pesquisa lá, a carta de São Tiago, capítulo 13 a 16, em que tem alguém doente, chama o padre, convida o padre para a visita. Não quando está já numa situação muito ruim, mas leve, porque é importante. O padre vai dar esperança, é amizade, essa atitude de quem ajuda também aquela pessoa que está sofrendo agora. Depois nós temos o sexto sacramento, que é a ordem sacerdotal, é o sacramento da ordem. Para a sociedade, as pessoas que animam a comunidade, elas têm uma característica de liderança, de ajudar, de encaminhar. Para a igreja, o padre, quer dizer, o sacramento da ordem, a ordem sacerdotal, é também a presença dos ministros que vão não só animar a comunidade de fé, mas também fazer essa comunidade crescer, frutificar, dar frutos. E por isso que é importante para nós toda essa graça que a gente tem de ter o padre que ajuda, que dá esperança, que coloca as pessoas na caminhada com os pés no chão, mas o coração voltado para o céu, para Deus. E o último sacramento é o sacramento do matrimônio, né? Que é tão importante hoje. Para a sociedade, o casamento é mais um contrato. Para a igreja, é um compromisso de amor do casal, símbolo do amor de Deus e a sua igreja. Efésios 5, 22 a 28. Então é importante quando nós olhamos o sacramento do matrimônio como essa aliança de amor que o casal faz com Deus e que Deus faz com o casal. Por isso que é um compromisso pleno, eterno.
Então, é importante a gente lembrar que todos os sacramentos, eles têm um objetivo em nossa vida. Quando você retoma o batismo, é libertar a cada um de nós do pecado, fazer renascer para Deus, para o Pai, é tornarmos membros de Cristo, participantes da comunidade de igreja, depois também de que nós participamos de uma comunidade. Então, os sacramentos, eles têm uma finalidade em nossa vida, que é de nos ajudar para que a gente busque, para que a gente encontre a graça, o amor de Deus. Por isso é chamado de sinal. Esse sinal maior é Jesus Cristo. E nesse momento, viver os sacramentos é buscar Deus. É voltar para a comunidade igreja. É também buscar a conversão. A conversão não é só pela reconciliação, é só pela confissão, mas ela se dá em tantos níveis, da busca da comunidade, de crescer, de viver bem o batismo, de viver bem a crisma, de celebrar bem o matrimônio, viver o sacramento da ordem, a unção dos enfermos. Toda essa graça que nós temos é de crescermos a partir de Jesus, que é o grande sinal. Por isso que os sacramentos são sinais visíveis da presença de Jesus Cristo no meio de nós. E buscar os sacramentos é buscar também o amor de Deus, é buscar essa presença de Deus, a misericórdia de Deus. É buscarmos a conversão no dia a dia da vida. É aquilo que a própria palavra de Deus vai dizer para nós. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que estes 7 sinais possam também nos ajudar a compreender essa presença de Deus em nossa vida. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde sempre, para que possamos estar sempre buscando, não só na nossa memória, mas também agindo em nome destes sacramentos. Peçamos as bênçãos de Deus para que possamos também viver esta graça. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. Coloque lá a sua mensagem. E nós somos gratos. Isso é muito importante para nós. Que a gente possa celebrar sempre os sacramentos em nossa vida, da família e da sociedade. Até o próximo encontro, se Deus nos permitir.